Olá, queridos! Os Salmos 22, 23 e 24 constituem uma trilogia sobre Cristo, o pastor. E no Salmo de hoje, Salmo 22, nós vamos ver Cristo, o bom pastor, dando a vida por suas ovelhas. A expressão Corça da Manhã, que consta no título, pode ser o nome da melodia com a qual este salmo deveria ser cantado. Davi é o autor, mas é difícil determinar a ocasião da sua vida que teria dado origem a esse tipo de salmo. O sofrimento intenso descrito aqui não corresponde a um homem enfermo em seu leito e nem a um soldado na batalha, mas sim à descrição de um criminoso sendo executado. As várias citações desse salmo nos 4 evangelhos e na carta aos Hebreus indicam que se trata de um salmo messiânico. Davi canta este salmo profético apontando mais para Jesus, o Messias, do que para si mesmo. O salmo divide-se em 2 momentos, um momento de sofrimento e um momento de louvor e vitória. Na primeira parte do salmo, no momento de sofrimento, 3 questões pesavam no coração de Davi que o levaram a orar pedindo socorro de Deus. E essas mesmas questões também se aplicam a Jesus. A primeira foi que ele se sentiu abandonado por Deus. O salmo começa abruptamente com uma cena perturbadora. Alguém que conhece e confia em Deus é abandonado e clama a Deus em agonia. Essas primeiras palavras de Davi nos transportam imediatamente ao Calvário, quando Jesus citou a mesma frase no final do período de 3 horas de trevas: Deus meu, por que me desamparaste? Observe que tanto Davi quanto Jesus chamam o Senhor de meu Deus, deixando claro que ainda conhecem o Pai e confiam nele. Repetir o apelo 2 vezes mostra a intensidade da sua agonia. Há uma nota de surpresa neste grito e nas linhas seguintes. O abandonado parece desnorteado. Por que meu Deus me abandonaria? O contexto de Davi nós não conhecemos, mas na cruz ocorreu uma transação sagrada. Deus o Pai considerou Deus o Filho como se ele fosse um pecador. Jesus não só suportou a retirada da comunhão do Pai, mas também o verdadeiro derramamento da ira do Pai sobre ele, como um substituto da humanidade pecadora. Ao mesmo tempo, não podemos dizer que a separação entre o Pai e o Filho na cruz foi completa. Paulo deixou isso claro quando disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mesmo se sentindo abandonado e imerso no sofrimento, Davi lembrou-se de Deus e da sua grandeza. Ele não amaldiçoou nem blasfemou contra Deus. Ele sabia que sua presente agonia não mudava a santidade de Deus ou a sua grandeza. A segunda questão que pesava no coração de Davi e que o levou a orar pedindo socorro de Deus foi que ele foi desprezado pelo povo. A intensidade do conflito fez com que Davi se sentisse não apenas ignorado, mas também tão insignificante quanto um verme, o que simplesmente aumentava a sua agonia. Isso foi dramaticamente cumprido em Jesus, que na cruz foi degradado entre os homens e desprezado pelo povo. Ao ser profeticamente comparado a um verme, ficamos imaginando como poderia o Senhor da Glória ser levado a tal rebaixamento ao ponto de não apenas ser inferior aos anjos, mas também inferior aos homens? Que contraste entre o eu sou com o eu sou um verme. Mesmo se sentindo abandonado, o salmista permaneceu firme durante a noite escura da alma e ainda apelou ao Deus que cuidou dele e em quem ele havia aprendido a confiar desde menino. A terceira questão que pesava no coração de Davi, que o levou a orar pedindo socorro de Deus, foi que ele se viu cercado de inimigos. E esses inimigos, de tão selvagens que eram, Davi os comparou com animais, com os touros de Bazã, que era uma região ao leste do Mar da Galileia, com os leões e com os cães, que eram animais selvagens carniceiros que viviam nos depósitos de lixo e andavam em matilha procurando suas vítimas.
Dos versículos 14 a 18, Davi olha para si mesmo e acaba fazendo uma descrição que, sem dúvida, correspondia à de um homem sendo crucificado. Davi não conhecia a prática da crucificação na sua época, mas descreveu a agonia física dela com a precisão de um profeta do Senhor. É impressionante como ele viu o que aconteceria ao Messias séculos depois. Depois de derramar sua alma em agonia, entramos na segunda parte do Salmo, em que Davi passa do sofrimento à glória, da oração para o louvor. Ele ora ao Senhor pedindo mais uma vez pelas forças de que precisava, e o resultado foi uma sensação gloriosa de que Deus havia lhe respondido. A crise tornou-se suportável, sabendo que Deus não estava alienado ao seu sofrimento. Mesmo sem uma libertação imediata das dificuldades, havia um imenso conforto em saber que Deus estava presente no meio daquela crise. Podemos dizer que esta seção do Salmo 22 reflete a principal razão pela qual Jesus foi à cruz, para glorificar e obedecer a Deus Pai. Deus usou e usaria a aflição tanto de Davi quanto de Jesus para um propósito maior. Alguns cristãos associam a aflição ao desfavor de Deus. É verdade que, às vezes, a aflição pode vir como punição para o incrédulo ou como disciplina para o cristão. Mas a aflição é algo que Deus também usa com resultados surpreendentes na vida do seu povo. É nesse sentido que se cumpriram as palavras de Isaías. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, referindo-se a Jesus. A aflição não foi desprezada, mas transformada em bênção como parte do plano maior de Deus. O versículo 25 nos mostra duas formas de responder à libertação maravilhosa de Deus: o louvor público diante da congregação e o cumprimento dos votos ou das promessas feitas ao Senhor. Nos versículos 26 a 29, vemos um banquete, uma imagem muito bem conhecida do povo de Israel que esperava um reino messiânico. No futuro, cristãos de todas as nações também farão parte dessa festa e o Messias reinará sobre toda a terra. Deus prometeu a Abraão que seus descendentes trariam bênçãos para todo o mundo. Essa promessa se cumpriu com a vinda de Cristo para morrer na cruz, mas quando ele voltar, a promessa se cumprirá de modo glorioso no estabelecimento do seu reino magnífico. Tanto os prósperos quanto os pobres se sujeitarão a ele, encontrarão satisfação somente na sua graça. Este salmo demonstra o grande amor de Jesus, tanto na sua obediência e glorificação a Deus, quanto na alegria de resgatar aqueles que confiam nele. Podemos dizer que na cruz, Jesus pensou em seus irmãos judeus, pensou nos gentios que entrariam na Assembleia dos Remidos e pensou até nas gerações futuras que ele resgataria e que confiariam nele. As bênçãos da expiação e do reino não seriam temporárias, seriam eternas, de geração em geração, e o mérito de toda esta ação está na última frase do Salmo. Foi ele quem o fez, quando clamou na cruz: está consumado. E amanhã nós vamos refletir sobre o segundo salmo da trilogia Cristo o Pastor, quando veremos o grande pastor dedicando sua vida às ovelhas e cuidando delas. Um salmo muito conhecido, mas cheio de lições novas. Não perca o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.